Amados amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Da paz de Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. É muito comum nós ouvirmos, nos tempos atuais, a palavra transição. Quando a gente ouve transição, o que a gente pensa a respeito do conceito do que seja transição? Está todo mundo pensando? O que seria transição? Mudança? Passagem? Acabou? Já acabou a transição? Mudança? Passagem? Transcendência? O que mais? Intervalo? De um ponto para o outro? Essa palavra transição nos lembra estar em trânsito. Quem está em trânsito está geralmente em movimento. Está de um ponto ao outro. É como se nós estivéssemos atravessando uma ponte e saímos de um caminho, de um ponto e vamos chegar a um outro, a um destino programado. No momento em que a gente está em transição, nós estamos então em trânsito, em movimento. Quem é que gosta de mudança aqui? Por favor, permaneça como está. Todo mundo gosta de mudança. Geralmente a gente tem o que com relação à mudança? Um pouco de resistência. A gente resiste um pouco à mudança, porque parece que se está tudo muito bem, se está tudo muito bom, para que mudar? A gente até costuma dizer, se está ganhando, para que mexer no time, não é? Um time que se está ganhando não se mexe. Porque a mudança, ela parece que nos incomoda. Então a gente impõe naturalmente uma certa resistência à mudança. Agora, quando nós estamos em trânsito, necessariamente nós estamos em mudança. Aí não tem como ficar acomodado, porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto. É preciso agir, é preciso se movimentar, é preciso estar dinâmico, é preciso querer, é preciso fazer alguma coisa. Então, nesse momento de transição, que é como se nós estivéssemos atravessando uma ponte, os nossos valores são colocados em xeque. Exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós temos temporariamente, deve ser avaliado, deve ser questionado, deve ser indagado, afinal de contas, para saber se de fato nós estamos preparados ou estamos em condições de seguir nessa jornada. Estar em trânsito significa uma disposição para um movimento, para uma mudança, e a mudança deve levar necessariamente a... começa com um re e acaba com inovação. A renovação. Se a mudança não mudar para melhor, se não melhorar, ela não tem sentido, vocês concordam? Então é preciso renovar. Para renovar, a gente precisa se movimentar. Precisa desejar, precisa querer, precisa ter disposição, porque senão nada acontece. Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, na terceira parte da obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, fala das potências da alma. E a potência primeira e mais significativa de todas que ele enumera é exatamente a vontade. A vontade é como se fosse aquele motor que dá um impulso inicial para que alguma coisa aconteça. Se nós não tivermos vontade, nada vai ser realizado. Certamente essa extraordinária construção que a gente vê aqui, com um toque feminino admirável, nós não podemos negar isso, tudo no seu devido lugar, tudo devidamente arrumado, foi um projeto que se iniciou por uma grande vontade. Estou errado? Foi muita vontade inicialmente, muita disposição, muito recurso,
do interesse. E além disso, a perseverança em chegar aos resultados devidos. Essa transição, então, que implica na nossa mudança para melhor, nos leva de um ponto ao outro. E nós todos somos avaliados no momento em que estamos atravessando a ponte. Afinal de contas, quem somos nós? Alguém já parou para pensar e fazer essa pergunta para si mesmo? Quem sou eu? Quando os soldados, acompanhados de Judas, um dos 12 discípulos do Cristo, foram até o Mestre, e Judas, segundo alguns evangelistas, beija o Senhor para indicar quem era. Outros evangelistas não registram esse ato do beijo. Alguns colocam nos seus registros evangélicos que perguntam quem é o Senhor. E Jesus, então, dentre os seus discípulos, toma um passo e à frente diz: sou eu. Jesus, quando pronuncia sou eu, ele estava ali naquele instante colocando a excelência do ser humano. Por isso que Emmanuel nos evoca a chamada humanidade real. Porque Jesus é este ser extraordinário que é o nosso guia e o nosso modelo, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, para apontar que o Mestre está na vanguarda, porque à frente. Ao mesmo tempo, esse Senhor, porque misericordioso, está conosco, lado a lado. E como um ser que nos sustenta em nossa caminhada, também está na retaguarda, nos dando todo o suporte para que a gente possa evoluir. O Mestre, como co-criador do planeta Terra com Deus, como governador espiritual da Terra, não é aquele que apenas ensina, porque o único título que aceitou foi de Mestre. E outro chamamento que também aceitou foi de Senhor. Mas não apenas ensinou com palavras, mas sobretudo com as suas próprias ações, com seus exemplos. Assim como diz o ditado popular, que as palavras podem convencer, mas são os exemplos que arrastam. A mensagem do Cristo está viva até hoje porque Ele nos transferiu e esculpiu na alma de cada um de nós por intermédio da sua própria vivência, dos exemplos que tornaram imortal a sua mensagem. E este Senhor, que é um ser humano por excelência, como mestre que nós todos devemos ter como guia para segui-lo, e como modelo para imitar nas suas ações e na sua própria vida de exemplo dignificante para a nossa evolução. Este Senhor não só co-criou o planeta Terra com Deus, o que era antes que nós fôssemos, como também na posição de guia é aquele que conduz a evolução da humanidade. Jesus, então, é responsável por nossa evolução. Nesse momento em que estamos numa transição planetária, nós próprios, espíritos habitantes da Terra, também passamos por uma transição. E somos não só convidados, mas igualmente convocados a um chamamento da nossa reforma íntima, que é o objetivo último, principal da doutrina espírita. Nós estamos aqui na Terra de passagem, mas não estamos de turismo. Todos nós aqui estamos imbuídos de uma tarefa, de um serviço, de um compromisso, e precisamos desenvolver essa nossa tarefa com afinco, com dedicação, procurando fazer o melhor ao nosso alcance. Nesse instante em que atravessamos a ponte, os nossos valores são questionados. Quem somos nós? Será que eu me conheço? Será que eu sei quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus limites? O que tenho à minha disposição? Até onde posso ir? Jesus, interessado em saber a opinião dos outros sobre a sua pessoa,
indaga dos discípulos ali reunidos, dentre eles o mais experiente, chamado Pedro, pergunta a Jesus aos discípulos: que dizem quem eu sou? O que dizem de mim? Jesus queria saber como é que o povo, as pessoas, ou entendiam ou interpretavam. Então, alguns respondem que Jesus era como se fosse um profeta Elias, Jeremias. Alguns dizem que é o próprio João. Então Jesus, diante dessa resposta, pergunta aos próprios discípulos: e vós? Que dizeis? Quem sou eu? E Pedro, então, iluminado pela espiritualidade superior, num átimo de inspiração, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em algumas traduções, o Salvador. E Jesus então diz que Pedro foi inspirado pelo plano superior, que houve a inspiração de Deus naquele momento para que ele desse aquela resposta. Passaram poucos instantes, Jesus então vai conversar com os discípulos sobre a sua passagem, sobre o seu retorno à verdadeira pátria, e ele então precisava atravessar o Gólgota, a caveira, o Calvário, o suplício. E Pedro, então, como um dos discípulos mais experientes e mais idosos, ele não entende, não aceita. Como pode isso acontecer ao próprio Filho de Deus? Nós não permitiremos que isso ocorra. E Jesus então diz a Pedro: afasta-te de mim, porque és Satanás quem falas por teu intermédio. Ora, meus amigos, há poucos instantes Jesus dissera que Pedro estava inspirado pelo plano superior, por Deus. E daí a pouco, numa atitude diferenciada de Pedro, Jesus chama a atenção para dizer que ele estava sendo inspirado por Satanás, ou seja, por espíritos inferiores. O que nós devemos entender sobre isso? O que significa isso para nós? É o momento em que nós, no processo evolutivo, somos tentados e testados, porque estamos no mundo de provas e expiações. Aqui nós provamos e expiamos. Nós somos submetidos aos testes para o nosso crescimento, o nosso aprendizado, e ao mesmo tempo somos submetidos àquelas provas que têm uma vinculação com o passado faltoso, porque nós precisamos pagar as nossas contas, os nossos débitos, porque somos espíritos ainda endividados. E aí, o nosso comportamento varia a depender da influência que nós permitimos ter, porque ninguém está só. Paulo, o apóstolo, nos ensina que vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, que são o quê? Aqueles que conosco convivem, num plano ou no outro da vida. As influências que nós recebemos dos espíritos, que podem ser bons ou que podem ser aqueles espíritos ainda necessitados, irmãos nossos menos esclarecidos, ignorantes, que tentam nos influenciar no caminho do mal. E o que vai acontecer? Nós somos bons ou nós somos bons? Alguém tem dúvida quanto à resposta? Nós somos bons. A nossa natureza é boa. Se empregarmos a nossa vontade, alinhando-a com a vontade superior de Deus, o cumprimento se dá naturalmente. A questão é que o próprio estudioso, filósofo da doutrina espírita, o professor Ney Lobo, hoje desencarnado, que escreveu Filosofia Social Espírita,
e também escreveu uma filosofia da educação espírita, publicada em 5 volumes, vai dizer que esse livre-arbítrio, que é a liberdade de ação que todos nós temos, ao mesmo tempo que nos dá um impulso para a evolução, porque podemos fazer as nossas escolhas, é igualmente o fator complicador. Porque a depender da escolha que nós fazemos, nós podemos ser felizes ou infelizes, nós podemos acertar ou errar, e sempre assumiremos as consequências das nossas ações. Porque tudo que nós fazemos tem consequências. Não estaremos imunes da responsabilidade que nos compete diante das ações, diante do tempo, diante dos compromissos que nós assumimos. Nós precisamos responder. Por isso, então, Pedro, diante daquele momento, fraquejando e sentindo que o Cristo quase que fosse embora, ele reage. Como é que nós vamos fazer no instante em que a prova nos submete a esse teste fundamental para a nossa evolução? Como é que nós vamos reagir? Que reação nós teremos? Será que nós vamos aceitar uma dificuldade, um problema, um obstáculo e entendê-lo como uma oportunidade de evolução? Ou será que nós vamos ver uma aprovação como algo insuperável, algo insolúvel que a gente não dá conta de reagir e de vencer? Vai depender de nós mesmos. Vai depender da escolha que nós fizermos. E aí nós vamos elegendo aqueles que são os nossos companheiros de jornada, no plano espiritual inclusive. Os espíritos que nos acompanham, que nos influenciam. Aqueles que desejam o nosso bem, mas também aqueles que são inimigos do passado, ou que porventura foram nossos comparsas e caminhamos juntos nos encontros e desencontros das sucessivas encarnações, na pluralidade das existências da alma, e vamos chegar à conclusão de que aqueles que estão conosco são exatamente os irmãos com quem nós nos afinizamos. São os nossos irmãos com quem devemos caminhar. Agora, a influência boa ou má depende da sintonia mental, da afinidade fluídica que estabelecemos com esses nossos irmãos. E no momento da transição planetária, é o momento da transição também nossa, porque a transição planetária quem faz não é só o planeta por si, nas suas evoluções, nas suas mudanças, na necessidade dessa mãe Gaia que nos recebe tão carinhosamente, de também reagir, de também demonstrar que é necessário melhorar, progredir, conforme as leis naturais do universo, mas nós, principalmente, como seres humanos em evolução, devemos demonstrar pela nossa vontade, pelo uso correto do livre-arbítrio, que é o momento de fazer o melhor ao nosso alcance. Madre Teresa de Calcutá já registrava qual é o melhor dia. Eu vou perguntar de novo, porque está sendo filmado e gravado. Se vocês quiserem, vocês respondem. Se vocês não quiserem, por gentileza, respondam também. Qual o melhor dia? Não ouvi. Hoje. Qual a melhor hora? Agora. Então, olha, a oportunidade que nós estamos vivendo é hoje. Hoje é o melhor dia. A melhor hora é esta que nós estamos atravessando. A transição é isso que significa. É uma reavaliação. É um constante redescobrir da nossa própria intimidade para saber quem nós somos, em cada momento nos reconhecendo e procurando as nossas potencialidades, resgatando os valores que o Evangelho nos ensina, como, por exemplo, o principal deles, que Jesus nos coloca como uma plataforma de vida, que é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, vai dizer Jesus no inesquecível Sermão do Monte, que segundo Mahatma Gandhi é o texto mais belo e mais profundo que existe, porque poderia acontecer a maior catástrofe em todo o mundo,
Se nós conseguíssemos preservar os ensinos do Sermão do Monte ou da montanha, nós conseguiríamos resgatar a essência para a nossa própria evolução. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados, purificados. Felizes serão aqueles pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Somos todos nós. Quando a gente fala pobreza de espírito, não é bem nesse sentido. A pobreza de espírito aqui se refere àquele que é humilde. É a humildade. A humildade é a virtude por excelência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Jesus está toda assentada na humildade. A característica fundamental que a gente tem que ter, que significa um reconhecimento de quem nós somos na posição que nos encontramos, sem nos supervalorizarmos, mas também sem nos subestimarmos diante das nossas condições, diante do nosso estado evolutivo, em relação com o nosso semelhante, em relação conosco mesmo e também na relação com Deus, nosso Pai. Essa humildade é fundamental para que a gente reconheça os nossos valores e reconheça também o que a gente ainda precisa adquirir. Minha mãe fez aniversário outro dia, e a mulher é muito especial, porque ela tem o Dia da Mulher, que é o Dia Internacional do Dia 8 de Março. E também, como é muito especial, também tem o Dia Nacional, no dia 30 de abril. E tem o Dia das Mães, tem o Dia da Sogra, tem o Dia da Avó, não é isso? A mulher é muito especial, tem vários dias. Todo dia, na verdade, é Dia da Mulher. E tem ainda o dia do seu aniversário. Então, eu cumprimentava minha mãe num dos seus aniversários, e num abraço eu dizia para ela: minha mãe, que coisa, estou muito feliz, porque Deus é tão bom. Olha só, deu oportunidade para que a senhora gerasse uma obra dessa tão linda. E ela, na sua simplicidade, na sua humildade, me disse assim: meu filho, realmente você tem razão sobre Deus. Quanto a você, a característica que eu mais admiro em você é a humildade. É a humildade que a gente precisa ter, que a gente ainda não tem. Mas é uma humildade que nós precisamos conquistar, porque é fundamental. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que são humildes. Serão felizes os humildes, em contraponto aos orgulhosos. Aqueles que se acham superiores aos seus irmãos. Aqueles que se acham que estão numa posição acima, que são melhores, que têm mais talentos, que têm mais condições. E aí utilizam uma força contra o fraco. Utilizam um recurso para apenas um uso que seja associado ao egoísmo, não compartilhando socialmente com os irmãos também em necessidade. O orgulhoso se acha superior. Ele, inclusive, sequer admite que alguém esteja acima dele. E quando encontra alguém que conhece mais, que sabe mais, ele tende a ignorá-lo, porque não se sente bem. Para ele tem que ser o centro das atenções, associando o egoísmo, o egocentrismo com o seu orgulho. Manuel Filomeno de Miranda vai nos ensinar, numa obra que é Trilhas da Libertação, pela discografia de Divaldo Pereira Franco, que o egoísmo é o pai de todos os vícios e que o narcisismo seria uma espécie de filho do orgulho e neto do egoísmo, portanto, nessa genealogia. O que é o narcisista? É aquele que gosta de aparecer. É aquele que se acha estrela, é aquele que quer estar em evidência. Narciso, o espelho, quando reflete a sua imagem, ele admira. Isso é um ponto extremamente negativo, porque a pessoa se acha como se fosse se achando, como os jovens dizem, não é isso? Ela se acha mais do que é. E aí aquele orgulho, aquela soberba
e coloca como se estivesse acima das demais pessoas. Extremamente negativo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque não vale dizer que vocês não sabem. Verão a Deus. Estes verão a Deus sim, mas algum dia ainda não são pobres de espírito. Precisa de algo mais para ver a Deus. Os pobres de espírito herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Quem é que verão a Deus? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Ver a Deus, e aqui se permite o objeto preposicionado, no caso a figura máxima de Deus. Ver a Deus é nós temos a pureza da alma, a pureza de coração. Só consegue enxergar Deus na sua intimidade aqueles que são puros. Por isso Jesus toma a simbologia da criança para dizer que o reino dos céus é semelhante às crianças. Ao comportamento infantil, aquele comportamento da criança que guarda rancor, que às vezes até briga com um coleguinha, daí no segundo seguinte já estão brincando novamente. Maravilha! Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Ou melhor, porque eles é o reino dos céus. Onde é que fica? Reino dos céus e herdarão a terra. O que significa essa terra? É a terra que nós estamos habitando? É ou não é? É planeta Terra. Mas em que condição? Não na condição que nós estamos habitando hoje, como um plano de expiação de provas, mas um mundo de regeneração, um mundo regenerado, um mundo um pouco mais feliz do que o nosso, um mundo onde haja mais equilíbrio entre o mal e o bem. Porque no mundo de expiação de provas, o que impera? O mal. No mundo de regeneração, uma espécie de equilíbrio, digamos, onde já há mais justiça social, onde já há mais fraternidade, há mais solidariedade, é onde os espíritos podem aurir uma paz. Eu sofri de um momento de equilíbrio para poderem tomar as suas decisões. Por isso, um mundo de transição, esse mundo de regeneração. Depois, na escala que os espíritos colocam, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, em 5 categorias: os mundos permitidos, os mundos de ações provas, o mundo de regeneração. Depois vem aqui os mundos ditosos ou felizes, onde é o império do bem, que é o contraponto do mundo em que nós habitamos agora. Mundo de expiação e provas e terra mal. Um mundo ditoso ou feliz e terra bem. É para esse mundo que a gente caminha, só que temos que passar no mundo de transição, que é o mundo de regeneração. Esse momento é o momento da transição. E por isso nós somos não apenas convidados, nós somos convocados a um testemunho que é pessoal. E por isso mesmo transferível. Não há como transferir ao outro essa responsabilidade que nos cabe. Compete-nos a nós. E nós precisamos assumir, que é a própria transformação íntima, a nossa reforma moral. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dos sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, que está no céu, fala-nos exatamente nesse trecho de como o verdadeiro espírita é identificado. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, más tendências. Significa que nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus e estamos no caminho ainda com vacilações, titubeando, às vezes fraquejando, às vezes inseguros, temerosos. E aí vem a necessidade de fortalecer a nossa vontade, a nossa disposição. Porque quando nós confiamos, nós somos fortes. Quando nós fortalecemos a nossa fé e perseveramos até o fim, seremos vitoriosos. Nós conseguimos isso. Nós não estamos aqui na terra para sofrer, para sermos aflitos, para sermos sobrecarregados. Jesus e Deus, Pai de Jesus e Pai de todos nós, não quer isso para ninguém. Deus não quer para nenhum dos seus filhos destino de sofrimento.
de infelicidade, mas quer sim que esse filho seja resgatado para o bem, para o amor. Que este filho possa encontrar o verdadeiro caminho, e aí necessariamente esse próprio filho, que somos todos nós, cada um de nós, tem que se esforçar, tem que fazer força, tem que procurar fazer o melhor ao seu alcance. Isso é essa transição. Os nossos valores serão requisitados nesse instante. Será que nós somos humildes ou somos orgulhosos? Porque não existe humildade orgulhosa. As pessoas até brincam assim: nossa, eu chego a me orgulhar da minha humildade. Haja humildade, né? Então não existe ao mesmo tempo um indivíduo que é humilde ou orgulhoso. Ou eu estou humilde ou estou orgulhoso. Na minha natureza íntima, na minha essência como filho de Deus, como cada um de nós é filho de Deus, nós somos bons. A nossa natureza é boa. E todos caminhamos para a evolução, para a perfeição relativa, porque somos perfectíveis, conforme nos ensina o livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Mas nós estamos nesse caminho, temos muitas coisas a superar. Por isso, sim, a necessidade desse esforço. Somos reconhecidos pelos esforços na busca da nossa transformação moral. E aqui vale, meus irmãos, uma sugestão para todos e para cada um de nós. Cada dia da nossa vida precisa ter um sentido, precisa ter um significado. Se nós passarmos um dia completamente em branco, como se fosse uma página do livro que a gente não escreve sequer uma palavra, algum problema existe. Nós precisamos chegar ao final de cada dia e fazer uma avaliação do que fizemos, do que deixamos de fazer, do que pensamos e deixamos de pensar, no que falamos e como falamos. E podemos ter a coragem de avaliar tudo isso que aconteceu, para no dia seguinte, a gente colocando em xeque tudo isso, procurar reforçar o que foi bom e corrigir o que foi errado. Essa é a receita, sabe de quem? Santo Agostinho. Precisou ser de um santo, não é? Canonizado pela igreja, e que escreveu boa parte da codificação para nos trazer a mensagem da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da essência do amor, da lei divina, para nos demonstrar que nós somos seres em ascensão, que somos seres divinos, que precisamos deixar brilhar a luz que deve emanar da nossa intimidade, do Deus íntimo que habita o nosso coração, e nós temos a força de reconhecer, diante da tendência do orgulho que ainda se manifesta, dizer: eu quero ser humilde, Senhor. E eu vou demonstrar essa humildade nas ações de cada dia. E eu quero catalogar ao final deste dia uma virtude que eu tenha conquistado, uma atitude boa que eu tenha praticado. Se foi só coisa ruim, Senhor, estou aqui humildemente me colocando diante de Deus, para que eu possa amanhã, porque sei que é um novo dia que vai surgir, eu ter novas oportunidades para me melhorar. Foi assim, Santo Agostinho. Dia após dia chegou a se conhecer. É um processo de autoconhecimento. O indivíduo saber quem ele é e saber o que ele pode fazer, até onde pode chegar, quais são as suas potencialidades, os seus limites, as suas condições, os seus recursos. Dia após dia, sem precipitação, sem aflição, sem desespero. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A mensagem da bem-aventurança, da felicidade, da plenificação, da plenitude, do preenchimento integral do ser humano como algo completo, como um ser que não é apenas material, não é apenas econômico, não é apenas social, não é um ser apenas familiar, não é apenas um ser pessoal, mas é notadamente um ser espiritual, entendendo essas dimensões da vida para compreender as nossas condições e os nossos recursos. Nós somos aflitos e seremos consolados, mas para isso é preciso que a gente tenha um comportamento digno de trabalhar as nossas tendências negativas, aquele chamamento, aquelas tentações. Não sei se acontece com vocês, alguém aqui pensa mal de outrem?
Nunca aconteceu, né? Disse que o espírito, o aprendiz do espiritismo, é aquele que está se esforçando e ele aprende que não deve pensar mal dos outros. Será que a gente já dá conta de fazer isso? Falar mal dos outros, a gente fala. Já estamos tentando evitar, mas aí a gente fala, não é? A gente precisa trabalhar para superar isso. Quanto menos mal a gente propagar, mais bem nós vamos estar fazendo. Quanto mais bem nós divulgarmos pelos nossos exemplos, pelas nossas ações, menos espaço para o mal. Então a tendência negativa é o que ainda? É a chamada concupiscência, que o jovem Timóteo registra na sua epístola, que nós vamos ser tentados em nossa concupiscência. Ou seja, nós seremos aflitos, nós seremos afligidos, nós seremos incomodados, tocados na nossa concupiscência, na nossa tendência, na nossa fragilidade. Aquele ponto que é o nosso chamado calcanhar de Aquiles. É o ponto fraco. É o ponto fraco. E o próprio apóstolo Paulo dizia: na fraqueza sou forte, e às vezes na fortaleza sou fraco. É o comportamento dicotômico do ser humano, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. É o mesmo comportamento que Pedro teve, demonstrando a diferença no seu pensamento e nas suas ações diante do Cristo. Nós precisamos nos questionar e, visualizando a nós mesmos, reconhecermos que somos seres ainda imperfeitos, mas que estamos a caminho, que somos seres que estamos a cada dia melhor. Por isso, ao final de cada dia, vamos procurar registrar alguma coisa boa. Alguém fez alguma coisa boa hoje? Fez ou não fez? Se fez, registra para você mesmo. Você não fica divulgando os outros, não. E quando a gente fica falando das coisas boas que a gente fez, a gente já vai ficando sem mérito, não é? Como se a gente tivesse muito mérito, aí você fala e aí você perde pouco mérito que tem. Então é melhor a gente guardar para nós. Faça o máximo possível de coisas boas por dia. Pense o máximo de coisa boa que puder. E o esforço que a gente tem, porque nós estamos ainda nesta briga constante, feito aquele índio norte-americano que foi questionado por um jovem, esse índio já era bem idoso, tinha chegado a um ponto de um equilíbrio admirável no conhecimento de si mesmo. Esse jovem então vai indagar dele: mas como é que você conseguiu chegar a esse ponto de tanto equilíbrio, de tanta harmonia na sua vida? Ele diz assim: eu tenho dentro de mim 2 cachorros, e um é mais calmo e o outro é mais raivoso, e estão o tempo todo brigando. Qual é que vence essa luta? Quem é que vai vencer essa briga? Foi a pergunta que o jovem fez ao índio experiente, ao ancião. Sabe o que ele respondeu? Aquele que eu alimentar mais frequentemente. É isso mesmo. Aquele que eu alimentar mais frequentemente é o que vai vencer. Imaginemos a nossa intimidade do coração, a nossa mente. Não tem aquele anjinho que fica dizendo coisa boa, soprando coisa boa, que de repente vai ser um diabinho também, todo vermelhinho assim, querendo citar coisa ruim. E aí, a quem a gente vai dar ouvidos? Quais as emoções que nós vamos aqui preservar no nosso coração? A quem a gente dá ouvido? A quem a gente alimentar é que vai vencer. É por isso que ora nós estamos muito bem e ora nós estamos não tão bem, por causa exatamente das escolhas que nós estamos fazendo. Mas a recomendação é essa: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça por sua transformação moral e por domar as suas más tendências, más inclinações. Vale dizer, nós todos temos ainda más tendências, más inclinações, e precisamos trabalhá-las com vigilância, com oração. Orai e vigiai. Primeiro olhai, assim diz o texto do Evangelho. Olhai primeiro, prestai atenção. Depois, orai, focai o pensamento, a mensagem, a superioridade, o auxílio espiritual.
E depois, essa vigilância, que é a atenção constante no nosso dia a dia. Meus irmãos, nós estamos então vivendo esse mundo de transição. Esse período que não é de agora, porque Allan Kardec, em A Gênese, lá no capítulo 18, que é o último deles, quando fala já dos sinais dos tempos, da nova geração, ou da geração nova, ele já se referia, em 1868, quando publica a primeira edição, que em torno de 100 anos já vinham ocorrendo os movimentos para essa transição planetária, de um planeta que passaria de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então não começou há pouco, faz já séculos, que nós estamos nesse embate, nessa luta, e por isso a hora vai chegando. Por isso também o Evangelho nos convoca que nós sejamos aqueles trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora. Nós, espiritistas, espíritas, simpatizantes do espiritismo, aprendizes do Evangelho, aqueles que estamos nos voltando à prática do tempo, para pegar a base também da mensagem do Cristo, associada à virtude de humildade, junto dela a caridade, em combate exatamente ao egoísmo, que é o vício que se lhe opõe. Quem é caridoso não é egoísta, e quem está egoísta não tem como estar caridoso ao mesmo tempo. A caridade é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A caridade é a alma do Espiritismo, como nos ensina Kardec em instruções aos espíritas, em discursos que ele faz em palestras. É a alma do Espiritismo. Por isso que nós, que somos aprendizes do Evangelho dos Espiritismo, somos assim alcunhados por caridosos, nem sempre somos. Tanto é que quando fazemos alguma coisa que está fora do que é correto, alguém nos chama a atenção. Já aconteceu com vocês? Nossa, não esperava de você. Você não é espírita, não. As pessoas cobram de nós. Por quê? Porque o Espiritismo já coloca essa questão da caridade, do amor ao semelhante, do amor em ação. É o elemento para a nossa transformação. É a forma de nós estarmos então vigilantes, de nós conseguirmos galgar passo a passo e ir dominando as nossas más tendências, porque a gente vai substituindo o que é negativo por algo que é positivo, algo que é um vício por algo que é uma virtude. Então, por isso o esforço de vencer o egoísmo do homem antigo e nos revestirmos da vestimenta nova, do homem novo, renovado, do homem que seja caridoso. Que a caridade nunca sai de moda, que a caridade nunca está em moda, que a caridade sempre é uma necessidade e nós precisamos vivê-la no nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Fazer o bem é bom, fazer o bem faz bem a quem o faz, e a gente precisa aprender essa lição. Nós vejamos o que o centro espírita tem a ver com esse momento de transição. Nós estamos aqui onde? Não entendi. Nós estamos onde mesmo? Sentados aqui num auditório confortável, não é? Gostoso, no centro espírita, aqui no centro espírita. Como é que é o nome desse centro espírita? A Caminho da Luz? Olha que nome bonito, significativo, não é? A obra de Francisco Cândido Xavier, editada por Emmanuel, A Caminho da Luz, evoca tanta coisa bonita, tanta coisa boa. O que é o centro espírita? Sorin Schubert, nesta obra aqui, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, editado pela FEB Editora, fala-nos a respeito de 5 dimensões do Centro Espírita. Centro Espírita, Casa Espírita, Instituição Espírita, é uma casa que deve ser entendida inicialmente como um templo. Um templo que serve para orar. O templo serve para que nós cultivemos a ideia de Deus, do Senhor, nosso Pai.
É a maneira pela qual nós estabelecemos um contato com o plano superior da vida, com a espiritualidade amiga que nos orienta, nos esclarece, nos edifica, nos sustenta, nos consola, nos abriga, nos reconforta. O Centro Espírita é um tempo para que a gente venha orar e se conectar com o plano maior da nossa vida. Nós temos o hábito da oração. Quem já orou aqui hoje? Ninguém orou hoje aqui. Pelo menos uma vez, não? Já fizemos uma prece de abertura, mas o ideal é que nós oremos logo que nós acordamos, isso mesmo. Acordou, despertou, ore. Ore agradecendo a noite que teve. Mas eu tive pesadelo essa noite. Agradeça mesmo assim, vai se preparar melhor na próxima noite. E às vezes o pesadelo vem porque é uma falta de preparação nossa, ou porque é um encontro infeliz, e de qualquer maneira nós temos que agradecer. A gente ora para agradecer a noite que tivemos e o dia que virá, nos revestindo do capacete da força da esperança e da paz, como nos ensina o apóstolo Paulo, para que a gente possa ter um bom dia. Orar é uma maneira da gente entrar em contato com Deus, é uma maneira da gente se comunicar com Deus, como nos ensina o Livro dos Espíritos, quando trata da lei de adoração na terceira parte, logo a primeira lei divina, a lei de adoração. Pela oração nós nos aproximamos do Pai, nós conversamos com Deus, nós conseguimos nos melhorar. Então a prece torna melhor o homem, e as mulheres também. Então nós precisamos orar, porque a oração é uma maneira de nós nos colocarmos diante de Deus humildemente, reconhecendo aí o que precisamos fazer. Pela oração nós podemos agradecer, nós podemos e devemos louvar, e nós também devemos pedir. E aliás, o que a gente mais faz, né? Está certo, precisamos pedir também. Pedir é um ato de humildade. Reconhecer que nós necessitamos de ajuda, vamos pedir esse socorro pela prece. Uma prece que seja uma prece de fato equilibrada, não pode ser desesperada. A prece, até a prece em si, ela tem que ter uma dignidade. Não adianta fazer uma prece no desespero, que não vai ser uma prece, como nos ensina André Luiz. Às vezes é só um balbúrdio, às vezes um sussurro, às vezes um ruído, e não vai conseguir estabelecer a comunicação. Por isso, quando fordes orar, deixai diante do templo a vossa oferenda. Qual é essa oferenda, meus irmãos? É o coração puro, porque isso esperamos Deus. Se nós vamos conversar com Deus, se eu quiser falar com Deus, é preciso que eu torne o meu coração. Preciso que eu me purifique. Mas ainda não dou conta de fazer isso. Então, pelo menos, esqueça as mazelas, as impunidades, esqueça as dificuldades, os obstáculos. Se coloque diante de um pai como um filho. Se coloque diante de um Criador como uma criatura que é. Isso te ajuda, que ajuda a criar. A prece é algo ativo, dinâmico, é construtivo, não é passivo. Por isso, André Luiz, numa sabedoria admirável na obra Mecanismos da Mediunidade, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Paulo Vieira, vai nos registrar o ensino de Pilar, constitui a forma básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Coisa linda, né? Orar constitui a forma básica da renovação íntima. Então, oração significa reforma íntima, renovação moral. E esta oração sincera, verdadeira, vai permitir esse entendimento. Nós nos conectamos, entramos em sintonia, harmonia com Deus, o Criador. E aí nós nos aproximamos dele, nos tornamos melhores, evidentemente. Oremos também ao final de cada dia,
agradecendo por tudo que passou, agradecendo pela vida, e também nos preparamos para a noite, que a noite, que não é uma criança, mas a noite é uma criança, tanta coisa a gente aprende na noite. Quando nos desprendemos espiritualmente, podemos temporariamente retornar ao convívio com aqueles entes queridos, amados, do plano espiritual. Muita lição, muito ensino, o nosso crescimento. Assim, o templo é o centro espírita. O centro espírita é o templo, mas ao mesmo tempo, o centro espírita é um lar. Uma dimensão espiritual do lar. Para que serve o lar? É exatamente o ponto de chegada de cada um de nós. Nós aportamos a presente existência nesta encarnação por intermédio do lar. Aqueles que tiveram ou tivemos algum merecimento, ou quem sabe a necessidade de, pela bondade divina, de receber-nos na presente encarnação de um lar, uma família, um pai, uma mãe, com aqueles que nos abrigam, com aqueles que estão ao nosso lado, que são o nosso sustentáculo. Como é bom ter um lar, independentemente da condição desse lar. A família é algo sagrado, é a célula fundamental da sociedade, e é no lar que nós aprendemos a desenvolver os nossos potenciais, as nossas virtudes, as nossas condições, as nossas competências, e é no lar que a gente encontra e reencontra aqueles que são os nossos afetos, e que também são os nossos desafetos. É no lar que a gente entrega aquele ensino que há necessidade de que nos amassemos, e não melhor, há necessidade de que nos amemos, mas não nos amassemos. No lar a gente encontra o quê? Criança, filho, redento, tutelado, e a gente vê para aquele filho tão lindo, e é tão maravilhoso, não é? Quando a minha filha nasceu, hoje tem 21 anos, o pai tem essas coisas corujas, não é? De querer mostrar o filho, a mãe também, mas o pai é mais bobo ainda. Então eu desfilava com a minha filha, para cima e para baixo, carregando ao colo, no colo, e um dirigente do grupo mediúnico, gente sério, não é? Disse assim, Geraldo, mas como Deus faz um milagre desse? Uma menina linda com a sua cara. É a lei da genética. É a historiedade, é uma coisa extraordinária. E a gente olha para aquele ser ali tão bonito, né? Toda criança que nasce é linda, não é? A gente olha para aquele ser assim, achando linda, mais que a nossa cara, parecido conosco. Deus faz essa magia para que a gente possa aprender no lar exatamente a desenvolver os elos do amor, as conquistas da afetividade, e ali nós vamos retomar compromissos que houve em relações do plano espiritual para que a gente voltasse juntos e aprendesse a parar as arestas, a trabalhar as dificuldades, a compreender as diferenças, a respeitar as desigualdades e os tempos e os ritmos de cada um. E assim também o centro espírita é um lar. E aqui nós nos encontramos também de retorno com amigos e com amigos, não é? Com aqueles a quem a gente ama e com aqueles a quem a gente ainda vai aprender a amar. Faz parte dos grupos, subgrupos, nas relações, nas inter-relações, a gente está sempre aprendendo. Quantas vezes a gente não tem a oportunidade de alguém chamar a atenção e a gente precisa aprender humildemente com isso. E a gente às vezes fica irritado, sente aquela dificuldade íntima e tem que se segurar. É um exercício. Quantas vezes a gente não tem que tolerar o semelhante que às vezes está impaciente ou está desequilibrado, e a gente precisa aprender a respeitar, a orientar, para que ele também possa ser encaminhado. Por isso, o centro espírita é o lar. E aqui nós nos devemos sentir família. Não a família necessariamente consanguínea, porque também acontece, mas principalmente a família que deve desenvolver os laços espirituais. A família espiritual, essa família que aumenta, que deve crescer cada vez mais. O centro espírita é também uma escola. Nessa escola nós aprendemos tanto, que é uma verdadeira escola da vida. Aqui nesta casa mesmo tem a infância e a juventude, né? Trabalho com as crianças, com os moços,
trabalho de assistência social, atendimento fraterno, conversas, trabalho mediúnico, um trabalho de estudos diversos. Olha só, uma verdadeira escola, mas não é uma escola comum, uma escola de instrução, é uma escola de educação da alma. Isso é um centro espírita. A casa espírita deve educar o espírito imortal. É por isso que nós não devemos trazer para o centro espírita, incorporando nele algumas práticas que não se coadunam com as suas ações. Metodologias que sejam esdrúxulas, por isso cabe um estudo adequado e sim acompanhar o que acontece nos desdobramentos da intelectualidade, das pesquisas, das universidades, porque também nós estamos sempre aprendendo. É essa escola que é verdadeiramente de evangelizar. O localismo do nosso amigo aqui nos mostra. Evangelizar. A evangelização é um trabalho dos mais importantes. É a evangelização do espírito, a evangelização da criança e do jovem, porque é esse trabalho de evangelização que vai de fato construir um mundo renovado, um mundo transformado. Porque as crianças já que se preparam para serem jovens, os jovens que já se preparam para adultos, que vão adquirir responsabilidades, já nesse mundo em transição tem realmente compromissos importantíssimos. E a casa espírita tem a responsabilidade de auxiliar nesta preparação. Nós não podemos deixar ao mundo que dê conta da educação dos nossos filhos, porque isso compete à família e compete à casa espírita, mas no sentido da educação espiritual, da evangelização. Para isso é discurso constante de auto-evangelização. Nós também precisamos trabalhar na nossa melodia. Como é difícil? Porque não adianta só falar. É necessário praticar. É preciso vivenciar. E aí nós temos toda essa dificuldade ainda. Mas estamos no caminho. O caminho da existência, da persistência, da boa vontade e da perseverança que vai nos trazendo essa luz. Sendo espírito, então, é essa escola abençoada das almas. É também essa escola como um viveiro de luz, como nos ensina André Luiz, para que a gente possa aprender esses ensinos tão importantes, que nos esclarecem, que nos despertam para as verdades espirituais. É o centro espírita também, exatamente aquele abrigo que nos recebe, que nos acolhe, que nos consola, porque de certa maneira, direta ou indiretamente, todos nós somos aflitos e precisamos ter essa humildade de reconhecer a nossa necessidade de receber ajuda, de receber consolo. Quando consolados, reconfortados, nos sentimos bem, nos sentimos integrados. Então a casa espírita, o centro espírita é aquele que acolhe, não aquele que exclui, é aquele que inclui, é aquele que traz, é aquele que recebe. Por isso, no seminário promovido pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que teve grande divulgação do meio espírita, usou 4 palavras-chave como se fosse o centro espírita um trabalho de formiguinha. Não sei se vocês viram participar desses eventos. A gente cartaz é uma formiguinha realmente caminhando no lugar, para dizer que passo a passo nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando. E dizia o seguinte, que o centro espírita, a casa espírita, acolhe. Essa é a função primordial, acolher, receber, ter aqueles que vão se sentir abrigados, protegidos, amparados, atendidos em suas necessidades. É por isso que o centro espírita não pode estar de portas fechadas. Quando bate a necessidade, nós precisamos atender, precisamos abrigar esses nossos irmãos. E não só os irmãos que vêm até nós, materialmente falando, encarnados, mas aqueles que são recebidos, acolhidos, assistidos espiritualmente. Nos grupos mediúnicos, nas sessões mediúnicas, no trabalho de esclarecimento das palestras do atendimento fraterno, quantos irmãos no meio da receber ajuda e trazem outros irmãozinhos também necessitados. Daí a importância. No outro ponto, o centro espírita tem como missão consolar. Quando nós falamos em consolar, nós estamos falando de uma ação. O espiritismo é na fala do próprio
Cristo, aquele Consolador prometido, conforme registra o evangelista João, que viria para complementar os ensinos do Mestre, para dizer o que ele não pudera dizer à época e para explicar o que na época também não poderia ter explicado. Por isso, alivia, anima, conforta, mitiga sua dúvida. Esse é o trabalho de consolar. A obra espírita, o livro espírita, a mensagem espírita deve consolar os corações, aliviar as dores, tocar a essência da alma e também esclarecer. Tem como missão essa questão do esclarecimento, provavelmente na escola, porque quando esclarece, informa, explica, instrui, elucida, ilumina. Conhecereis a verdade, é verdade, vos libertará. Aí João 8:32. A necessidade que nós temos de conhecer essa verdade que é absoluta, que é temporal, porque de todos os tempos, absoluta porque é independentemente de nós acreditarmos ou não. Não é uma verdade relativa. O que é relativo é a nossa capacidade de compreender. E por isso, a revelação gradativa, para que a gente possa ter o tempo suficiente para poder entender essa verdade, a mensagem de Jesus. E finalmente, o centro espírita tem a função de orientar. Encaminha, influencia, conduz, norteia e lidera. É orientar. Nós estamos aqui para seguir o caminho. Qual é esse norte? O norte é o Evangelho de Jesus Cristo, que ele trabalha para que nós possamos encontrar o bem. Exatamente assim nos sentimos então. Num centro espírita, numa casa espírita, que é o templo, que é um lar, que é uma oficina de trabalho, porque aqui nós precisamos trabalhar e como trabalhamos, o que é muito bom para a nossa dignificação, para a nossa evolução. E ao mesmo tempo um trabalho que seja a nossa cura das enfermidades espirituais que ainda carregamos em nossa atividade. Por isso a casa espírita é igualmente no hospital. Nós devemos trabalhar as curas das nossas mazelas, dos nossos vícios. Essa é a casa que nós precisamos compreender. E é fundamental que, ao completar 6 anos de existência, como essa nova instituição a caminho da luz, nós possamos também trilhar os nossos passos. A nossa gratidão, estou conhecendo agora esse trabalho, mas uma gratidão especial ao Senhor, porque realmente é belíssima obra que se materializa por esforço de vontade, de determinação, de perseverança, de beleza, de realização que a gente vê aqui, tudo muito organizado e disciplinado. E a gente precisa construir isso a caminho da luz, cada passo que nós damos. A responsabilidade é de todos nós. Por isso a gente precisa sempre procurar estar disposto e disponível para a realização das tarefas a que somos convidados. Fazer o melhor no nosso alcance já é fazer tudo o que nós podemos em termos da nossa qualidade, da nossa competência. Quando a gente faz tudo o que pode, já estamos fazendo o melhor. Não precisamos estar prontos, absolutamente concluídos para nos dedicar, para trabalhar. Eu ainda não estou em condições de. Avalie. Quem me convidou, converse com ele. Trabalhe em equipe, aprenda, tenha humildade, tenha interesse, tenha disposição, tenha boa vontade, porque a boa vontade já vai representar 50% do caminho. Os outros 50% vem com treinamento, com capacitação, com experiência, com o trabalho em si. É preciso se capacitar pelo estudo, pela preparação, mas é preciso, sobretudo, agir para que se efetive a verdadeira transformação. E a casa espírita, então, é esse lar que nos recebe, é esse templo que nos acolhe, é essa oficina de trabalho que nos enseja a oportunidade de crescimento espiritual. É o hospital também que nos faz como um tratamento para as nossas fazendas e é exatamente essa escola onde a gente aprende tanta coisa para a nossa evolução. Que possamos agradecer a oportunidade que temos cada dia, porque se estamos numa condição de mundo, de provas e expiações, reconhecendo que estamos em plena transição, estamos atravessando a ponte, estamos em trânsito, os nossos valores serão conferidos. É preciso que tenhamos firmeza.
e seremos vitoriosos aqueles que perseverarmos até o fim. Emmanuel nos ensina, já fechando as nossas palavras, que o vencedor é aquele que trabalha até o último passo, e que a jornada só se conclui quando o último passo é dado. Por isso, nós precisamos perseverar, precisamos seguir com essa vontade firme de fazer o melhor ao nosso alcance, jamais desistindo. Às vezes nos desanimamos, às vezes ficamos um pouco entristecidos, melancólicos, mas não nos deixemos envolver por uma tristeza tamanha que possa impedir a realização do trabalho ao nosso alcance. E sintamos, reconhecendo que nunca estamos sós, abandonados, relegados, e possamos na intimidade do nosso coração, aproximando-nos daquele que é o nosso mentor amigo, nosso amigo espiritual, o Espírito protetor, quem sabe até de Jesus, o divino amigo que chega para nos acolher, para nos consolar, para nos instruir, nos orientar, e possamos dizer assim: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia, na terra em festa, e eu não podia cantar. Chamaste-me amigo, e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz, para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.